E agora eu vou falar um pouco uma interface do processo civil com o processo do trabalho. Na verdade, é de processo civil, mas a gente vai fazer os links pelo processo do trabalho, naturalmente, como um campo maior da minha atuação. E eu vou, nesse momento, entrevistar, bater um papo, fazer a live, conversar com um talento, né? Uma aluna que eu tive na graduação na Unifax e no mestrado da UFBA, minha colega professora Sabrina Dourado, que é uma simpatia, é uma menina muito preparada, que está já com os cursos dela online, e ela entrou aqui para fazer uma live com ela. Boa tarde a todos e todas. Ela está entrando agora. Olá! Olá! Salve, salve! Prof, boa tarde. Meu Tudo grande bem? amigo, mestre, meu eterno professor. Que satisfação estar aqui com você. Uma honra imensa. Engraçado que eu conversei contigo aqui no WhatsApp e eu fiquei lembrando justamente de um tempo bom em que, gente, essa criatura, sempre especial na minha vida, desde o início dos anos 2000, como também a gente teve a honra de estudar um ano. Você lembra que a Unifax era anual? Era o curso anual. Um ano de Direito Civil com você. Inesquecível, inesquecível. Um tempo bom, maravilhoso, em que você sempre, com esse seu jeito único de ser, cativou demais a gente e deixou uma marca registrada na minha turma. Então, hoje estar aqui com você, para a gente poder trocar ideias bacanérrimas de aspectos processuais, né, diante do contexto, né, tão inesperado que nós estamos vivendo, é uma satisfação imensa, imensa para mim, não só pelo seu, pela sua jornada na área jurídica, mas pela pessoa humana que você é, tá? Eu fico muito feliz com isso. Eu estava falando aqui antes de você no mestrado da UFBA, então, na verdade, podemos dizer que você acabou se tornando uma cria minha, mas, na verdade, uma criatura que supera em muito o Criador, hoje com seu talento, com a sua dinamicidade. Eu sei o quanto você trabalha, o quanto você rala como professora, fazendo os seus cursos, e aí eu quero recomendar a todo mundo que está nos assistindo nesse momento, que siga aí Sabrina Dourado no Instagram. Você vai ver um material muito bom. Ela disponibiliza com frequência muito conteúdo de qualidade. E aí vocês vão ter você investir e conheça já alguns dos cursos que ela tem feito. Faça algum para você experimentar. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E aí você siga ela, siga também aqui no meu Instagram, R Pamplona Filho, e eu vou colocar essa live disponível, o pessoal daqui a pouco já vai pedir, vai deixar ela salva? Vou deixar salvo. Lembre que o Instagram mudou, ele não é mais aquela disponibilidade de 24 horas no ícone, mas sim, ele já vai para o feed, eu bato no feed, não tenho nenhum problema, aí você vê no feed querendo, mas você também veja lá no Instagram, tem no YouTube outros conteúdos que valem a pena vocês fazerem. Para isso, para mim, é uma coisa. Eu acho ótimo que todo mundo vá lá e clique no sininho, porque aí todo material novo você recebe automaticamente, gratuitamente. Então, para mim, é uma oportunidade muito boa de servir a todos e todas, né? A máxima de grande, quem não vive para servir não serve para viver. E eu acredito realmente, na verdade, eu estava falando do pessoal, essa aqui é a minha 147ª, 147 lives, e ainda vou fazer uma às 19 para completar 148 hoje. Então, amanhã eu completo 150, vai ser um marco, né? Vou fazer um cardzinho, alguma coisa assim, né? Mas nesse acho que vale a pena. E aí, os canais no YouTube, o pessoal pergunta, são dois canais, canal Pamplona e canal Papeando com Pamplona. O conteúdo que é exclusivo, produzido por mim diretamente, eu boto no canal Pamplona. O conteúdo que é compartilhado com outros canais, eu boto no canal
Piando com Popular. Mas se inscrevam nos dois. Se tiver qualquer dificuldade para se inscrever, me manda uma mensagem aqui inbox no Instagram, que eu mando o link e vocês já podem participar. Mas, ó, já conversei muito, aprendi, né, que na netiqueta das lives e pode vir participar. Mas já estamos com um quórum bom para começar. Então, Sabrina, vamos bater um papo agora e a nossa conversa aqui vai ser sobre aspectos processuais na pandemia. Já fixei aqui o comentário e é justamente para a gente poder pensar em algumas reflexões. Sabrina é especialista na área processual, vai suscitar algumas questões, né, do processo civil e eu vou fazer o complemento, fazendo um processo de trabalho, tendo uma interface, mas a estrela do show é ela. Aqui eu estou simplesmente tendo o privilégio de ver uma ex-aluna hoje sendo uma professora muito melhor do que eu, ou que eu jamais serei. Então, nesse sentido, para mim, é um prazer ficar aqui dialogando e interagindo com todos e todas vocês. Sabrina, a palavra é sua, minha amada. Diga aí. Veja só, antes de começar a trazer alguns aspectos processuais que eu listei para a gente conversar, eu também não posso, nesse momento histórico, deixar de recordar um momento muito especial de versatilidade na docência tão grande que você vai lembrar que você foi, se não um dos maiores, um dos grandiosos professores de segunda fase em trabalho de Salvador e da Bahia. Naquele momento, você me deu uma oportunidade única, porque eu ainda estava ali engateando e você, com seu coração imenso, eu preciso fazer esse registro público, disse, Sabrina, vem, você começa dando algumas peças, né? Consignação em pagamento, ação rescisória, e a gente vai agregando. Éramos eu, o Otávio formando uma legião de alunos para a segunda fase, e todo mundo me dizia, nossa, como é que ele pode distanciar-se do papel de magistrado e ensinar as peças prático-profissionais? Gente, coisa que só Pamplona consegue. Porque na verdade, é porque eu nunca tive problema de abrir espaço para jovens talentos. Acho que essa coisa de querer brilhar sozinho é um egoísmo, um egocentrismo que não combina com a minha perspectiva. Eu nunca tive, entre aspas, medo de concorrência. Eu acho que, na verdade, a ideia do professor é abrir horizontes para que novos talentos que a gente possa produzir todos juntos. Então, para mim, é sempre uma honra abrir espaço para novos talentos. E eu não tenho dúvida. Quem sabe eu ainda volte aí, né? Deu tantas voltas, a gente não sabe. Aí pode ser, eu não sei como é que a gente vai voltar a ter aulas presenciais, novamente, mas quem sabe no futuro a gente possa pensar nisso. Mas eu posso, desde já, atestar a competência de Sabrina desde o início e hoje a professora consagrada. Beijo, minha então, querida. Vamos, então. Eu não podia deixar de fazer esse registro, porque não pode mais. Mas vamos agora aos trabalhos. Nada resiste ao trabalho. Aspectos processuais diante desse contexto que nós estamos vivendo. Primeiro ponto que eu queria destacar, e que marcou muita gente, aí já vou trazer uma saída prática, foi a questão relacionada à suspensão dos prazos. Né? De antemão, em meio a todo o contexto no qual não... Sabrina, mesmo diante dessa suspensão, que a gente lembra, é a paralisação temporária, não é? Diante de circunstâncias assim definidas. Será que eu posso, ainda que durante a suspensão, e aí eu trouxe uma disposição e um debate para tratar contigo, que tem raiz na primazia do julgamento de mérito, que é uma norma fundamental estabelecida no CPC de 2015 e que tem realmente resolvido essa discussão, esse aspecto processual da pandemia. O 218, parágrafo 4º do CPC de 2015, eu acho que em boa hora ele afasta qualquer... A gente está diante da primazia do julgamento de mérito e aqueles atos, e aí eu quero também ouvir você para a gente fazendo esse bate-bola, aqueles atos que antes eram considerados prematuros, extemporâneos, e que por vezes eram relegados, eles passam a ser considerados tempestivos.
intempestivos. Eu queria compartilhar com o nosso público que nesse sentido, e aquela súmula 418, que era uma súmula, prof, que numa linguagem emaranhada, eram protocolados antes do prazo. E, de fato, a partir do momento que a gente reflete sobre a lógica da jurisdição constitucional, mal algum há que pratiquemos os nossos atos antes do prazo. E aqui também, ainda devo lembrar que a gente não pode ficar à mercê dessa suspensão, e aí agora a gente já tem, não é, um retorno para processos eletrônicos, uma dificuldade para processos físicos, uma nova resolução que passa a estabelecer uma nova suspensão dos locais onde há um lockdown, e aí eu também trago à disposição para esses locais, de que os atos praticados antes do prazo atendem processuais, sem prejuízo, para já te dar a palavra, de que mesmo diante da suspensão do processo, os atos urgentes podem ser praticados. Então, nós estamos em meio a uma pandemia e não dá para, numa live em que a gente está falando de aspectos processuais, a gente não recorde das tutelas de urgência, a necessidade de manejarmos tutelas antecipadas, tutelas cautelares, medidas constritivas, que a gente antigamente até nominava, e a gente ainda está apegado a esses nomes de arresto, sequestro, busca e apreensão, tutelas antecipadas. Tem 2 dias que eu ingressei com uma demanda, porque uma da rede privada da capital baiana, e sem sucesso não conseguia fazer o teste do Covid. De modo que a gente buscou a resolução dessa celeuma na via administrativa, com o plano de saúde, sem sucesso, a gente precisou ir ao plantão judiciário para que se autorizasse, sob pena de multa, a imediata realização do teste. Afinal de contas, ela precisa desse diagnóstico para que ela se submeta ao tratamento correto. Então, eu trouxe aqui 2 pontos, né? A prática dos atos antes do prazo, eles são tempestivos, e mesmo diante de suspensões, mesmo diante de situações excepcionais, eu sempre digo nas minhas aulas que o perigo não tem hora, então você pode manejar a qualquer tempo as porque remonta, talvez, a uma tradição cultural brasileira, lusitana, né, de origem lusitana, em que as pessoas exigem um processo muito formalizado, tradicional, burocrático. E essa, a súmula 418, era uma prova inequívoca disso. Ora, nós tínhamos situações em que não houve ainda a determinação ou a cientificação para a prática do prazo, mas o indivíduo já se antecipava e trazia a postulação. Ora, qual o prejuízo que isso teria para o processo? E note, essa súmula, inclusive, era uma tentação para arbítrios injustificados no Poder Judiciário, por causa de situações absolutamente razoáveis, em que, quando a gente discutiu, quando houve a mudança em 94 para os prazos em base de declaração, isso, posso entrar com recurso ou não. Ora, o recurso está lá, o ato está praticado, você vai discutir preclusão consumativa, mas não discutir que há um ato praticado antes do prazo é algo que, na verdade, a gente ganha tempo. Então, a gente precisa entender justamente que a prestação jurisdicional é que é devida. Se o indivíduo já ajuizou, já manifestou que tem interesse em um pronunciamento nesse sentido, ora, uma discussão sobre o prazo é evidentemente importante se o indivíduo perder o prazo, não se ele praticou antes. Isso na própria linha da mudança do CPC. Especificamente sobre a suspensão dos prazos processuais para o processo civil, o processo de trabalho, pela linha do CNJ, a gente precisa explicar uma coisa. É suspensão do prazo. Ou seja, se você pratica o prazo, a situação é exatamente a mesma. E, na verdade, o que você quer é a prestação jurisdicional. O que se quer é evitar que, nessa circunstância, alguém perca o prazo justamente por uma dificuldade de ação na sequência da prática dos atos, claro, observando a suspensão dos prazos, não a suspensão necessariamente da prestação
jurisdicional. E isso é fundamental. E eu digo mais, Sabrina, não sei se seria um tópico específico, porque, como a gente disse, a gente deixando absolutamente livre, ela suscita os temas do processo civil e eu vou trazer processo de trabalho, mas uma questão muito importante para mim é justamente em relação ao cumprimento de acordos, ou a ideia especificamente sobre alguém fez uma conciliação, sendo processo civil, sendo processo de trabalho. Esse prazo estava suspenso, um peremptório não aqui. Por quê? Porque trata-se de um negócio jurídico de direito material que foi processual por isso, e o prazo não é processual, o prazo é para a realização de um ato jurídico que é o pagamento. Então, nessas circunstâncias, o indivíduo pode estar suspenso o prazo para fazer a citação, mas para a realização do ato material do pagamento, claro que não. E aí isso é preciso entender, porque justamente na minha condição de juiz do trabalho, eu tive diversas situações de pagamentos feitos nesse período da suspensão dos prazos, e que eu simplesmente, é hipótese em controvérsia, libero e peça seu alvará. A gente tem que pensar no jurisdicionado nessa circunstância. Siga aí, Sabrina. Excelente a tua consideração, até porque, como bem colocamos para os nossos ouvintes, há uma suspensão que visa garantir a norma fundamental de acesso à justiça, mas aquele que tem condições de viabilizar a prática dos atos processuais não está impedido. Uma outra nota técnica rápida, que eu acho que vale, já que nós estamos tratando de aspectos processuais na veia. Como bem falamos, nós atenção à suspensão distinguinciada da interrupção. Quando há uma suspensão, esse prazo é paralisado e o seu retorno se dá de onde ele tenha parado. Em momento algum houve determinação, seja pelo CNJ, pelo TST, pelo STJ, STF, quem quer que seja, de que esses prazos estariam interrompidos. Na interrupção, esse prazo ele estaria paralisado e aí sim a contagem se daria do zero. Seguindo a questão que você sempre trouxe, que eu ensino prazo sobre isso, seja sobre prazos processuais, eu sempre digo, olha, gente, para você nunca mais esquecer a diferença de suspensão e interrupção, olha para o seu controle remoto. Quando você estiver lá, é suspensão, é o botão de pause. Apertou, aí você paralisou. Apertou de novo, continua de onde parou. Já se você pensa em interrupção, é o stop lá 2 vezes. Ó, clicou, vai começar do zero. Então, depois disso, nunca mais confunda isso aí, meu amigo, minha amiga que está nos ouvindo. Siga, Sabrina. Pois é. E aí a gente entrou num outro tema processual muito bacana, que é a questão dos acordos, das avanças. Autocomposição, super estimulada nos dias de hoje, também norma fundamental do CPC de 2015, alavancando, dando um descortinar a utilização de outros meios adequados à resolução de conflitos, seja arbitragem, seja conciliação, mediação, judiciais e extrajudiciais. E aí, em meio à pandemia, você tocou num ponto cirúrgico. Muitos acordos foram celebrados em processos cíveis e em processos trabalhistas. E a gente precisava também trazer, como você sinalizou, essa nota de esclarecimento, de que ali, diante daquela avança, não se dará a suspensão para prazo, porque, afinal de contas, nós estamos em meio a uma avança para adimplemento de uma obrigação. Agora, isso também, e eu quero até te ouvir como sua aluna e advogada, e eu já tive êxito em alguns processos, no meu entender, não inviabiliza que a parte peticione e possa, inclusive, viabilizar a celebração de um negócio jurídico processual. Em meio à pandemia, eu fiz, vamos dizer, diante daquela autocomposição. Mas hoje, impossibilitados de trabalhar, hoje, diante de uma situação excepcional, da queda brusca dos rendimentos e da impossibilidade de prestar o meu serviço, nada impede que eu relacione a minha dificuldade, tente, nos termos do nosso sistema processual, viabilizar uma convenção processual para postergar a data desse pagamento, se a outra parte assim anuir, e viabilizar essa chancela. O que eu
percebo, e aí eu quero te ouvir, e aí eu já tenho um pouco mais de cautela, é que muitos são os colegas que estão lançando essa disposição para o juiz. Né? Eu até fiz algumas outras lives com o juiz, e aí o que é que eu faço diante dessa situação? Eu acho que o melhor caminho seria a gente tentar a estratégia da negociação processual, da celebração de negócios processuais. Mas, de fato, a situação é completamente inusitada. Eu digo sempre ao meu esposo, às vezes a gente já no final do dia vai fazer ali, né, a finalização da nossa jornada, e a gente acho que ninguém esperava passar por isso. É uma situação da nossa geração. Né? Então, há a possibilidade, no seu entender, de que o juiz ele possa lançar mão desse olhar mais empático diante do pedido de uma das partes, ou diante da minha linha de raciocínio mais advogada, só através de um negócio jurídico processual? Eu vou explicar, mas eu vou ter que fazer algumas considerações de direito civil aqui, para pensar na base dessa questão. Bem, aqui é preciso entender que, na verdade, o acordo no processo judicial é um negócio jurídico de direito material, né, chancelado judicialmente. E que negócio jurídico ele é? A gente costuma dizer que é uma transação, mas a priori pode ser uma transação, mas não é. Normalmente, o que é que ela é? É uma nova ação, é o estabelecimento de uma relação, um ou mais, relações jurídicas obrigacionais diferenciadas, né, para extinguir o débito, para extinguir a relação anterior. Então, na verdade, quando nós fazemos um acordo nos autos, nós damos a priori quitação dos débitos e créditos anteriormente existentes e a dívida passa a ser daquele momento. Ou seja, é um negócio jurídico. E sendo um negócio jurídico, ele tem um negócio jurídico. E a primeira é o pacto sunt servanda. A primeira é justamente que é a autonomia da vontade das partes que estabelece isso. Surgindo uma situação excepcional como a pandemia, que pode haver uma mudança da equação econômica do contrato, o cara quer suscitar a teoria da imprevisão, a cláusula rebus sic stantibus, pode, mas perceba como ela foi disciplinada pelo Código Civil de 2002. Uma resolução por onerosidade excessiva. Pensando nos negócios jurídicos em geral, uma ideia de uma extinção de determinados contratos. Mas pelo princípio da conservação do negócio jurídico, é possível, sim, numa relação de direito material, que o indivíduo venha e faça a recomposição da equação para resolver essa situação. Explicado isso para o direito material, vamos para o processo. No processo, o indivíduo pode dizer, estou desempregado, estou com uma baixa renda, estou numa situação, minha empresa está mal das pernas. O que é que o juiz vai fazer? A priori, nada. Na verdade, o que nós vamos ter é uma situação que abre espaço para uma profissional da advocacia e não do magistrado. E nessa circunstância, nós vamos ter a negociação para o estabelecimento de quê? De uma nova ação. Ou seja, as partes vão se acertar. O que Caetano diria, cada um sabe a dor e delícia de ser o que é. Então, cada um verificando, expondo no campo da boa-fé para tentar negociar uma situação de uma repactuação, seja de valores, seja de parcelas, seja de datas, e aí sim, fazendo uma nova ação que extinga o acordo anterior, a nova ação anterior. Isso é no campo da negociação. Ora, meus amigos, se o indivíduo diz, e acho que a postura do magistrado realmente não é ficar parado, mas sim abrir o canal de comunicação para as partes faz uma audiência virtual, pede para as partes tentar apresentar uma proposta. Não conseguiu, o processo segue na forma como se contém. Por quê? Vamos pensar a situação muito simples. O indivíduo diz, não tenho mais condições de pagar, e o indivíduo diz, não aceita, a parte contrária não aceita a negociação, então vamos executar e provavelmente uma execução frustrada. O processo vai ser uma execução frustrada. Por quê? Porque se não vai achar verba para poder executar, então
vai ser execução frustrada mesmo. Não, mas ele tem o dinheiro tal. E perceba, o dinheiro tal pode ser com uma folha de pagamento e ele consiga no tribunal um mandado de segurança e não vai conseguir mais executar. Então, perceba, são circunstâncias em que a gente vai ter que verificar na noção da boa-fé. Por quê, Sabrina? E aí o que é que acontece? Eu vejo colegas meus da Justiça Estadual atuando nas ações coletivas e fazendo assim, mensalidade escolar ou taxas de condomínio. E aí o magistrado está, de forma unilateral, reduzindo 10%, 20%, 30%. Isso é um voluntarismo inaceitável. Por quê? Porque o indivíduo está fazendo demagogia de toga. Por quê? Porque nessa perspectiva ele está se imiscuindo no negócio jurídico e chutando um percentual que ele acha razoável. Isso não é razoável. Por quê? Porque, de fato, é preciso, nessa perspectiva, que as partes resolvam. Se nós tivéssemos efetivamente uma prova da equação econômica para dizer exatamente quanto o indivíduo teve ou decréscimo, talvez eu não fosse tão contundente. Mas, na prática, é simplesmente um chute. E isso inviabiliza, quebra a segurança, a estabilidade das relações jurídicas. É preciso, nesse caso, fazer com que exortar que as partes resolvam. Mas se, Pamplona, não se resolvem, não tem jeito, a priori é a autonomia da vontade que deve reger em relação ao conteúdo do contrato. Excepcionalmente, e aí me permito um superlativo, em exceção excepcionalíssima, né, nós poderíamos admitir o quê? Não mudança do valor do contrato, não mudança a priori do número de parcelas, não data de vencimento, mas sim pensar em quê? Ora, nos acessórios. Discussão, por exemplo, sobre cláusula penal. Cláusula penal é pré-tarifação de perdas e danos. Se o indivíduo tem lá uma situação que possa, pelo magistrado, garantido o contraditório, realmente demonstrar que é uma situação de força maior, isso pode ser relevado. No processo do trabalho, já é previsão legal específica que, havendo descumprimento de parcela, inadimplemento. Então, nessas circunstâncias, é possível pensar, não vamos fazer o vencimento antecipado, vamos executar uma a uma. Isso pode ser uma das medidas. E eu penso assim, se eu falei em exceção excepcionalíssima, se eu puder imaginar um superlativo ainda maior, uma super, hiper, ultra, mega blaster exceção excepcionalíssima, a gente pode admitir, realmente isso aqui é pura construção acadêmica, uma aplicação analógica da execução do título extrajudicial, naquela ideia de pagar 30% e divide com juros e correção monetária o restante, mas só e somente só se essa for a única forma para viabilizar o cumprimento. Perceba como eu disse que era hiper, ultra, mega blaster, exceção excepcionalíssima, porque eu tenho uma situação em que, se eu for fazer o Bacenjude, eu não vou achar dinheiro. Eu vou ter uma execução frustrada e vou ficar numa situação ainda pior com o jurisdicionado. Então, vamos tentar resolver. Isso é fácil? Não. Por isso é que a premissa é a autonomia da vontade, exortar as partes. Por quê? Porque é muito fácil. Joga a bola para o juiz para ver se o juiz reduz ou não. Isso fica numa subserviência que não adianta nada você ficar empoderando. E eu sou juiz. Pode fazer isso? Pode, no sentido que ele pode fazer uma arbitrariedade, mas ele não deve fazer isso. Ele deve, nesse ponto, exortar as partes ao regular cumprimento do quanto pactuado. Essa é a lógica. É excelente tuas considerações, porque eu acho que a gente vive um momento em que não há mais espaço, especialmente dentro desse contexto, para que a gente não tenha um canal de interlocução bacana. Dentro da lógica de autonomia da vontade, em que a gente tem, inclusive, a ampliação de ferramentas em que a gente
tem que necessariamente desenvolver essa habilidade comunicacional, a melhor e a justa proporção é a avença que se vai viabilizar entre as partes, com a interlocução dos advogados, que vão ter mais habilidade técnica para chegar a uma zona mediana e se levar em consideração todos esses componentes, né, que nós estamos vivendo dentro de um contexto excepcional. Eu fiquei muito feliz em te ouvir, porque eu percebo, e na minha lida prática aqui do outro lado, que muitas vezes, como você quem sabe, um aumento do número de parcelas, uma solução mais criativa, e a gente possa, então, apresentar isso pronto para o magistrado, meio que força que o magistrado, sem muitos parâmetros, possa tomar uma decisão mais enérgica e que nem sempre é eficaz. E a tutela satisfativa... Isso acaba, Sabrina, gerando uma situação de um círculo vicioso mesmo. Né? Por quê? Porque o indivíduo não aproveita que o momento é de empoderamento da advocacia para o campo de negociação, joga para o magistrado, né? O magistrado se sentindo prestigiado, porque as partes acham que ele tem que ele pode fazer isso, ele faz, e aí a gente fica criando uma jurisprudência de abalo do sistema. Por quê? Porque eu posso modificar o pactuado simplesmente por causa das situações econômicas, aguente quando isso modificar e dizer, aquela empresa que fez o acordo tal, né, teve agora um ganho bastante substancial, então vou fazer o seguinte, vamos rediscutir, e já que o magistrado, a gente não acerta, doutor, ela teve esse ganho, está aqui a prova, por favor, aumente o valor do acordo. Isso ninguém cogita, né? Mas é um absurdo tão grande quanto querer reduzir. Reduzir unilateralmente é demagogia. É achar que o juiz não tem lá uma caneta ou um computador. Ele tem a espada de Grayskull, né? Que tem a força para fazer qualquer coisa. Isso está errado, gente. A gente precisa tratar mais seriamente o direito. Não é ser sisudo, é ser sério. Porque nós estamos tratando da vida, das esperanças, do patrimônio de alguém. Lembrando sempre que o norte será sempre a boa-fé, né? Inclusive, o próprio CPC, ele, na ala inaugural das suas normas fundamentais, traz à disposição no artigo 5º de que todos, absolutamente todos, que de qualquer forma participem do processo, devem agir pautados na boa-fé. Nós, inclusive, a boa-fé, eu até costumo dizer, Sabrina, para meus alunos encontrar o princípio geral do direito. E isso vai para o direito privado, vai para o direito público, vai para o direito processual. A gente precisa compreender isso, né? Até digo, pessoal, gente, para de falar princípio da boa-fé objetiva, porque isso é pleonasmo. Porque boa-fé objetiva é princípio, e a subjetiva não é. Então, é princípio da boa-fé mesmo. A gente precisa pensar nesse ponto justamente porque é um momento complicadíssimo, até mesmo em novas tecnologias aplicáveis ao processo, audiências virtuais ou coisa do gênero. A gente vai ter aí realmente um período que a gente precisa aprender, ressignificar o processo para aprender a prestigiar a boa-fé. Exatamente. Boa-fé raiz, como você disse, né? E boa-fé que deve animar. Pois é. E boa-fé que deve animar a relação, inclusive diante de uma avença como essa. Um outro ponto, né? Um outro aspecto processual, e a gente acabou já trazendo essa questão da chancela, do que fazer diante de avenças que já tenham sido viabilizadas dentro do processo, é a questão relacionada à execução, né? E aos novos paradigmas em relação à execução na área civil. Eu quero compartilhar com os nossos ouvintes polêmicas decisões que surgiram em relação à execução, especialmente no campo da execução de alimentos. A gente sabe que na área civil, a única prisão civil admitida é a prisão decorrente da obrigação alimentar. E, meu amigo, tem um tema que está fervilhando, que é a questão da prisão da obrigação alimentar. Então, é um aspecto processual poderosíssimo que decorre da pandemia, porque o judiciário começa a tomar uma série de decisões para viabilizar, em alguns casos, a prisão domiciliar. E em outros tantos casos, como a gente traz uma decisão de hoje, tem se concedido, inclusive, habeas corpus preventivo. Eu trago aqui a casuística de uma mãe
que tem 3 filhas, e uma dessas filhas está sob a guarda dos avós. E ela mantém uma obrigação alimentar mensal de R$ 3.000. Ocorre que no contexto em que nós estamos, ela acabou sendo afastada do emprego e ela tinha um cargo considerável dentro de uma empresa e ela se viu impossibilitada de efetuar o pagamento dessa obrigação alimentar. E foi, então, impetrado um habeas corpus preventivo e a decisão belíssima, depois eu vou te mandar, sai na data de hoje assinalando que, de fato, concede, sim, em meio à tutela inibitória, a impossibilidade que se ordene a prisão, porque ela está diante de uma situação excepcionalíssima. A questão da retomada executiva, né, não só permeia, como você disse, mas eu muitas vezes não vou ter êxito, como a própria revisitação do modo de se aplicar a tutela satisfativa. Eu trouxe, inclusive, não só, né, queria discutir essa questão da obrigação alimentar, muita gente chateada, porque os devedores estão em prisão domiciliar, com balde de pipoca, assistindo Netflix diante de uma situação excepcional, e a gente tem que conclamar sempre a proporcionalidade. Trouxe essa casuística, como também para aquelas obrigações que impõem fazer e não fazer, há um dispositivo no CPC que garante ao magistrado dar um contorno diferenciado às frentes. Eu trouxe o dispositivo para vocês, quem quiser anotar, 536, parágrafo 1º, inciso 2º, sinaliza que o magistrado, diante de situações excepcionais que se compreendam como justa causa, ele poderá não só minorar as frentes, como alterar a sua periodicidade. Porque, amigo, afora a questão aí da polêmica da obrigação alimentar, muitas obrigações de fazer e não fazer estão sendo palco de discussão. Porque há quem esteja alegando que está impossibilitado realmente de fazer valer aquele comando judicial. E a gente sabe que as frentes, ou as frentes de vinda do direito francês, como a gente quiser chamar, ela é uma medida de apoio típica da qual os magistrados muito se utilizam. E muitas vezes ela cresce numa proporção considerabilíssima e a gente hoje tem revisitado e orientado, em muitos casos, um peticionamento responsável, um diálogo aberto no processo à luz do contraditório, para que o magistrado também possa observar à luz, e aí para não ser redundante, de normas como a boa-fé, a aplicação dessas medidas de apoio no campo da execução. Uma outra coisa, antes de dar a palavra, que eu queria trazer para você de aspecto processual, é a tomada da postura de reconhecer, e não poderia ser diferente, a impenhorabilidade do autor. Ações aos montes foram lançadas no Poder Judiciário para se pedir o bloqueio desses auxílios emergenciais e o entendimento que tem se consolidado é de que esses auxílios emergenciais, eles estão, sim, imantados pela impenhorabilidade, como nos demais casos ali do 833 do CPC. Bem, querida, olha, há nesse tema em relação a alimentos, há várias questões que são relevantíssimas para, digamos, e que são aspectos processuais na pandemia. A primeira é a decisão, se não me engano, do ministro Paulo Tasso Sanseverino, né, especificamente suspendendo a determinação de prisão fora do campo da prisão domiciliar. Mas por quê? Porque é uma questão lógica, né? Imaginar que nós vamos recolher alguém a um estabelecimento prisional. Se esse estabelecimento prisional não tem condições sequer de garantir as condições sanitárias mesmo, condizer o mínimo de rigidez para a saúde realmente das pessoas, é claro que é uma medida que precisa ser aplaudida. Eu sei que muita gente acaba dizendo, olha, mas é uma forma de fazer... Não, a dívida continua existindo. A gente, na verdade, só não vai ter essa modalidade por uma situação que é humanitária também. Agora, perceba, a gente precisa explicar algumas questões que são fundamentais, né? A primeira é, só se pode prender devedor inexcusável de prisão alimentícia. Então, situação do indivíduo que perdeu o emprego, que teve lá uma suspensão do contrato de trabalho, não tem como fazer a satisfação desse crédito. Parece-nos que é absolutamente tranquilo que a dívida pode continuar existindo, e o pode aqui vai ser uma questão, porque porcentagem de nada é nada, né? Então é preciso verificar esse ponto. A dívida pode continuar existindo, mas não há como
executá-la nessas circunstâncias, partindo do pressuposto da boa-fé. Não, o indivíduo está mentindo, está ocultando patrimônio. Aí é outra conversa. Mas situação do indivíduo que está desempregado ou está com contrato suspenso, é claro que nesse ponto há uma suspensão da exigibilidade das prestações, porque elas não podem ser prestadas. Então é preciso ter esse cuidado. E aí o que é que a gente vai verificar? Se não é um indivíduo que tem patrimônio, passe em júri, bloqueia, renajude, faz de todas as formas possíveis para poder efetivar a prestação. Por outro, a gente, na verdade, é que a prisão é um meio coercitivo muito efetivo. Porque é prisão, gente. Então, mas perceba, mas note que se a gente segue a diretriz do Pacto São José da Costa Rica e toda a construção que foi feita, a gente tem que entender que é situação absolutamente excepcional. E só é para aprender na situação realmente de devedor irrecusável. E nesse ponto a gente vai fazer, estamos com devedor irrecusável, ou seja, ele tem patrimônio. Vamos mandar prender? Não, vamos fazer outras medidas. A gente pode pensar em astrente, claro, mas, na verdade, a mais efetiva tem sido o Bacen-Jude. Tem sido o bloqueio de contas, porque é via sistema, via Banco Central. Não, o indivíduo... De onde o juiz estiver, ele realiza. De onde ele estiver, ele realiza. Então, é muito mais fácil. Agora, parte da premissa. Eu só posso fazer isso se eu demonstro que o indivíduo tem condições de adimplência. E aí ele vai discutir isso lá no Poder Judiciário. Agora, em relação ao auxílio emergencial, né, pensando no auxílio emergencial mesmo, dos R$600, né, é preciso entender o seguinte: salário é impenhorável. Benefícios de natureza são impenhoráveis também. Mas perceba que é uma discussão sobre alimentação, alimentos, né? Que é, na verdade, o indivíduo ganha pouco, mas ele botou filho no mundo, ele tem que ser responsabilizado também. Confesso a ti que com a possibilidade da penhora. O que há é que o sistema é muito ruim hoje, né? O sistema mesmo, pensando em dívida da situação. Por quê? Porque o indivíduo tem uma dívida ali, tem uma dívida trabalhista, tem uma dívida com o Estado, e era preciso realmente passar por algum tipo de construção que estabelecesse qual o limite aceitável para esse tipo de penhora. E tem que ser em percentual. Por quê? Porque em percentual mesmo, macro. Por quê? Porque, olha que situação terrível. O indivíduo tem 3 filhos, com 3 mulheres diferentes. E aí, nesse ponto, se o indivíduo penhora 10%, 20%, 30%, ele vai ter, portanto, 3 postulações deduzidas. E, claro, ele teria que verificar nesse ponto a questão. A gente precisa resolver efetivamente com algum tipo de... O ideal, no mundo ideal, é quando a gente pensava na questão de uma espécie de decretação de insolvência ou, na verdade, um juízo universal, como de falência, para poder fazer os pagamentos, organizar. Mas o Estado não tem estrutura ainda para tudo isso. Exatamente. Você falou de um sujeito que tem 3 filhos de mulheres diferentes. Eu me lembro de uma experiência no núcleo de prática em que um policial militar ele tinha 7 obrigações alimentares e ele foi pedir socorro no núcleo de prática jurídica diante da impossibilidade de contratar advogado, porque a então mulher estava grávida do 8º, né? Então ele precisava reacomodar a forma como ele iria adimplir aquelas obrigações alimentares. Mas a execução é um ponto fulcral, né, em relação à dinâmica, né, do próprio processo, do contexto da pandemia. Eu acho que para a gente poder finalizar e arrematar com chave de ouro, eu acho, muita gente aí comentando, a gente poderia falar um pouco sobre a questão da informatização, a dinâmica da informatização dos atos, né? Especialmente no contexto da pandemia, que na maioria dos estados ainda eram realizados presencialmente. Aqui a gente está falando das fatídicas audiências, das sustentações orais, já há muitos temas, debates e discussões. Eu tenho acompanhado, não tão proximamente, as referências do TRT, mas nos juizados especiais a gente já tem
um volume grande de sustentações orais que têm sido realizadas através de ferramentas eletrônicas, as audiências também no Cível, através de plataforma própria, têm sido realizadas. E aqui eu queria lembrar que, na verdade, essa jornada de informatização do processo, muita gente confundindo, amigo, ela não surge agora na pandemia. De onde é que surgiu isso agora? Gente, nós não estamos diante de uma novidade que se deu em razão da disseminação do vírus. Eu trago aqui o precedente lógico da 11.419 de 2006. Antes disso, recordo, né, daquele germezinho de modernização da prática dos atos processuais, para mim inesquecível. Eu vivi essa época, você também, da lei do fax, lei 9.800, garantia a prática dos atos via fax, juntada a prova dos originais em 5 dias. E com 11.419 de 2006, sim, que careceu de um tempo maior de acomodação, inclusive sobreveio a DIN para discutir isonomia, segurança jurídica, né, com a 11.419, mas a informatização ela já começou há muito no Brasil. O CPC de 2015, por sua vez, ele vai regulamentar a realização de audiências por meio eletrônico. Tanto lá no 334, a referência de que uma audiência de autocomposição possa se realizar pelo meio eletrônico, no que diz respeito à instrução, a colheita de depoimentos pessoais por meio eletrônico, coletiva de testemunhas através de ferramentas eletrônicas, como via videoconferência. Mas o que eu percebo, e aí a minha humilde opinião, é que por todas as desigualdades e uma série de outras questões que não dá para eu nominar, a gente ainda estava, no que diz respeito às audiências e sustentações, mais ambientados à prática física. A realização dessas audiências, por diversas razões, na sede dos órgãos jurisdicionais, em que pese a norma está ali e ter aniversariado 4 anos de vigência em 2020. Mas diante do contexto em que nós nos inserimos, e você usou bem esse termo, para garantir a oferta da tutela jurisdicional, a partir do momento que a gente percebe que há necessidade da manutenção por um período maior desse distanciamento social, a gente traz essa tecnologia para utilizá-la a nosso serviço. Eu vejo muito toda uma disposição legal no nosso ordenamento que nos garante essas práticas. O que é que eu percebo? A necessidade de que todos nós busquemos conhecimento acerca dessa matéria, porque o conhecimento liberta. 2, de que se preservem as garantias fundamentais, porque elas não podem ser deixadas de lado, seja numa sustentação oral, seja numa audiência, na Justiça do Trabalho. A gente não vai poder dispensar o devido processo legal, o contraditório, o cuidado na colheita dessa prova, para que não haja contaminação e para que realmente o processo possa seguir a sua jornada, sem que a gente fique diante de uma impossibilidade de realização de atos processuais. Há muita vulnerabilidade digital, e ela vai ter que ser observada à luz da isonomia substancial. Eu entendo que cada análise deve ser feita artesanalmente, à luz de cada caso concreto. Se o indivíduo tem ou não condições de viabilizar o acesso, ele tem ferramenta tecnológica. Há uma série de questões. Nós estamos aqui numa live e nós estamos em meio à instabilidade da internet. Esse olhar empático, ele vai precisar ser considerado, mas eu não acho que seja um momento em que, de repente, em 2020, a gente vai dizer não há porquê, né? E a gente, inclusive, tem culpa. Eu ouço algumas pessoas culpando o Covid como um elemento para, né, que a informatização tivesse chegado. E, na verdade, ela já está aí há muito tempo. E a gente precisa fazer dela uma ferramenta poderosa a nosso serviço, tá? Para que a gente possa garantir a efetividade e a gente possa garantir realmente uma exímia prestação jurisdicional. Quero te ouvir, saber o que é que você pensa. Essas são as minhas colocações sobre a prática dos atos eletrônicos, né? Inclusive, depois, agora só arrematando, de já implementado o CPC de 2015 no projeto de lei de Luiz Flávio Gomes, inseriu-se na 9.099 também a disposição da realização de audiência de autocomposição nos juizados através de ferramentas eletrônicas, só reforçando o que já vinha disposto no CPC de 2015. Certo. A questão básica aqui é bem mais simples do que a gente possa imaginar. Na verdade, a gente já vinha realmente há algum tempo tratando elementos como de informatização, e a crise da pandemia, a crise do Covid, é, sem sombra de dúvida, um momento
paradigmático, ou seja, um novo modelo que a gente estabelece. Então, ele acelera esse processo, né, justamente pela necessidade de retomar a prestação jurisdicional. Se nós não vamos viver mais uma normalidade, porque o normal é o passado, nós vamos construir uma nova normalidade a partir daí. E dentro dessa construção de nova normalidade, a gente está aprendendo a lidar. Eu jamais cogitava chegar perto de 150 lives em perda de um mês. Eu jamais... Você, na sua advocacia, tem feito uma quantidade enorme de reuniões com clientes em um número muito... E a crise fez com que a gente, em vez de ficar chorando da crise, transformou em uma oportunidade de aprendizado e de crescimento. Então, o que é preciso? A ideia das audiências virtuais, elas vão vir, sem sombra de dúvida, como uma realidade. Agora, é preciso separar alhos de bugalhos. É uma realidade que já estava se preparando e que vamos aperfeiçoar pouco a pouco. Eu não tenho a menor dúvida que, se voltarmos ao convívio presencial, faremos muita audiência virtual em lugar de carta precatória, porque não faz sentido fazer todo um aparato formal se eu posso marcar a audiência e ouço a testemunha lá na sede do juízo, onde seria o deprecado, muito mais prático. Agora, para este momento em que vivemos uma situação de isolamento presencial, né, e de busca de inclusão digital, a palavra é tolerância, a palavra é respeito, a palavra é alteridade. É preciso sentir a dor do outro. Nós estamos aqui conversando, né, profissionais, e tendo, às vezes, dificuldades com o sinal. Isso vai acontecer também na audiência. Então, o que acontece? A ideia de boa-fé, tão lembrada com você, é base no sistema. E só vamos fazer a audiência. Eu estou dizendo, na minha vara vai ser assim. Já disse hoje com os meus servidores, gente, para com essa coisa meio autoritária de dizer, vou marcar a audiência, quem não for, sofra as consequências. Isso, obviamente, é uma visão de um poder judiciário que tem que acabar. A gente tem que pensar no poder judiciário que será participativo. E, nesse ponto, com o princípio da colaboração mesmo. A audiência vai realizar com um tema que é muito caro para vocês, processualistas civis, que são negócios jurídicos processuais. As audiências virtuais ocorrerão através de negócio jurídico processual. O autor topa, o réu topa, seus advogados topam também, as testemunhas têm condição de participar, todo mundo vai fazer, ótimo, vamos fazer. No dia, a testemunha que tinha comprometido ir, não foi. Não vamos ficar nesse tempo, não. Remarca a audiência, vamos fazer, vamos tentar viabilizar. Não dá para imaginar que, não, precluiu, não sei o quê, porque aplicar a sanção, é litigante na fé. Poxa, gente, hoje, nessa live com você, o sinal caiu 2 vezes. Né? O telefone toca no meio lá. A gente precisa aprender que nem todo mundo está lá para armar. Nem todo mundo está lá para fraudar, para dizer a testemunha vai estar lá com um papelzinho, um teleprompter, tem um ponto de ouvido para dizer tudo. Vamos ouvi-la, vamos registrar, vamos gravar. Se isso acontecer, vamos punir. Agora, não dá para pressupor que todo mundo é canalha. Porque quando eu vejo os meus colegas da advocacia dizendo, olha, não quero porque o sistema é inseguro, isso vai ser... Ele já está partindo do pressuposto que o ex-adverso dele é um canalha. E a gente, na verdade, tem muito advogado decente. A maioria, a esmagadora maioria é. Então, canalha vai ter? Vai. E esse tem que ser excluído, pouco a pouco, da advocacia. E a OAB que tem que fiscalizar isso. Mas a gente tem que verificar na situação. O indivíduo está estigmatizado, ninguém quer demandar com ele. Aí, eu faço judicialmente, mas com o fulano de tal, que a gente sabe que frauda, não sei o quê, não. Aqui não tem condição. Então, estão presumindo a má-fé, exatamente. Aí tem que presumir a boa-fé, numa atuação efetiva. E isso é o novo caminho. Eu tenho que arrematar, querida, porque já estamos há 56 minutos falando, então eu quero registrar minha enorme satisfação de ver o seu brilho, sua inteligência, sua simpatia, sua capacidade, e ter feito essa live para mim foi um grande prazer. Sinto-me como um pai que vê a filha brilhando e, nesse ponto, ganhando seus horizontes e novos voos. Um beijo, minha querida. Dou a palavra para você arrematar. Olha, gente, foi maravilhoso. A gente manteve aqui gravada, sim. Nós já sinalizamos no início que vai ficar gravada, então compartilhe aos seus amigos, às pessoas que você ama, esse
bate-papo aqui da Sabrina com o Pamplona. Eu quero te agradecer e dizer que tenho consideração, afeto imenso. Aqui você tem uma amiga, uma pessoa que te admira, não só como magistrado, mas com todos os seus multitalentos, né? Como ser humano sensível que é. Muito bom ouvir de alguém que exerce a função jurisdicional, falar em empatia, falar em presunção de boa-fé, em senso cooperativo, porque são valores que a gente não pode, são inalienáveis, impenhoráveis e realmente merecem ser colocados na prática. Então, meu muito obrigada a todos, uma ótima tarde. A gente agradece demais os comentários calorosos de vocês. E jogue duro, não deixe de se cuidar, porque a maratona das lives está puxadíssima. Amanhã, festa de celebração com 150 lives, mas você sempre inovando e deixando o seu legado, né, que vai estar sempre no coração da gente. Obrigada.